Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula, tá? Nossa aula de hoje vai ser sobre o Present Simple. Esse é um dos tempos verbais mais utilizados no idioma, tá? No inglês. Então vamos lá. Quando que a gente usa esse tempo verbal, né? Quando que a gente usa o Present Simple? Basicamente para momentos presentes, rotinas, verdades em geral, tá? O que é uma verdade em geral, Messias? Uma verdade em geral é algo que é verdade tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo. Então, a Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade em geral, é sabido por todos. Tá? A água congela a 0 graus Celsius ou a água ferve a 100 graus Celsius. Isso são verdades em gerais. Tá? Então, e para estados permanentes, tá? O que é um estado permanente? É quando você, por exemplo, você fala onde você mora, tá? Aquele seu estado de permanência ali, tá bom? Então, pessoal, vamos falar aí da nossa estrutura, que é, por sinal, bem simples, tá? É basicamente o nosso sujeito, o verbo e o restante da frase, tá? Isso vai dar uma variada, mas a estrutura principal é isso, tá? Então, quem é o nosso sujeito? É o I, que é o nosso verbo work, na forma infinitiva, tá? E quem é o restante da frase? Every day. Então, I work every day. Só é importante, sempre pratique, sempre quando o professor falar, repitam. Tentem utilizar o idioma, porque sem a prática não há perfeição, tá? Então vamos lá. They talk to me very often. They talk to me very often. Tá? Aí vamos para a nossa particularidade. Quando a gente fala de he, she, it, a gente acrescenta um S no verbo. Tá? Então, I work se tornaria he works. Então, o verbo travel vai virar travels, mas somente para he, she, it, ou seja, para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, he travels on May 7th. She travels on May 7th. It travels on May 7th. Se fosse eu, I travel on May 7th. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, entendemos aí como funciona a estrutura. Então, pessoal, se aprofundando um pouquinho mais aí na nossa estrutura, a gente vai conhecer aqui os nossos pronomes pessoais, tá? Que são o I, que sou eu, you, você, you também pode ser vocês, tá? Isso tudo vai depender do contexto. Como é que eu vou saber? Com o costume você vai perceber, você vai matar na hora se a pessoa está falando de uma pessoa ou de mais de uma pessoa, se é de você ou se é de vocês. We somos nós, they, eles ou elas, he, ele, she, ela, it, tá? It, é isso. It é como se fosse um he ou she, mas para uma coisa, um objeto, para animais também. Porém, contudo, existem pessoas que não gostam que chamem o seu animalzinho de it, tá bom, pessoal? É bom saber. Então, tá vendo? Aqui, para todos os outros, a não ser o he, she e o it, a gente não tem o S. Então, he works, she works, it works. Mas I work, you work, we work, they work. I work every day. You work in the morning. We work at night. They work every day. He works every Saturday. She works until noon. It works hard. Tá, pessoal? Então é muito importante, tá? Pratiquem. Que com o costume vocês percebem que sai automático, tá? No começo parece um pouquinho difícil, mas compara com o português que vocês vão ver que tem milhares de conjugações e aqui a única coisa que você fez foi acrescentar um S para he, she, it. Então, olha o nível de simplicidade comparado ao português, tá?
O present simple, vamos lá, a gente acabou de ver que é composto do subject, ou seja, o nosso noun, aqui o nosso pronome, o verb, tá? Então aqui a gente tem work. O que é o work? Trabalhar, travel, viajar, fly, voar, talk, falar. Every day, on May 7th, to me very often. Every day, todos os dias, on May 7th, no 7º dia de maio. E to me very often, comigo com frequência, ou para mim com frequência, tá? No caso, talk to me very often, fala comigo com frequência, tá? Então, a gente viu basicamente essa estrutura da frase afirmativa. Então, a gente tem o sujeito, o verbo e o resto da frase. Então, you work every day. She works every day, tá? Então, como é que a gente monta a frase interrogativa? Vocês vão ver que é muito simples. Então, basicamente, você pega... Olha aqui, ó, eu coloquei até aqui no nosso quadradinho, no nosso bloco aqui. Essa é a estrutura afirmativa. Você pega a mesma estrutura, com o diferencial que você vai botar o ponto de interrogação, né? Porque é uma frase interrogativa. E você vai acrescentar o que eles chamam de auxiliary, que é o auxiliar, tá? Que é o do e o does. Pessoal, quando é que eu uso do, quando é que eu uso does? Does é para he, she ou it. He, she ou it. Todos os outros, quem a gente vai usar? Do. Então, se fosse I, do I. Se for you, do you. Se for they, do they. Se for nós, do we. E daí por diante, tá? Então é does she, does he, does it, tá? Então, you work every day. Do you work every day? Do you work every day? Então é assim que a gente faz uma pergunta, lembra, pessoal? Não é só colocar a frasezinha na estrutura, né? Temos que praticar a nossa entonação, porque a nossa entonação muitas vezes vai falar mais do que a estrutura em si. Às vezes a gente fala, you work every day? Então você está fazendo uma pergunta só pela sua entonação. Essa é uma forma também de fazer uma pergunta, tá? Mas gramaticalmente falando, a gente joga o nosso auxiliar aqui na frente, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aí, tá? Então vamos lá com he, she, it. Does he play soccer every night? Curiosidade, pessoal, soccer é o nosso futebol, o nosso conhecido futebol aqui. Quando eles falam futebol, isso aí é o futebol americano, tá, pessoal? Does he eat pasta at lunch? Does she go to the dentist every Monday? Does she study online? Does it work without power? Does it break easily? Does it break if it works hard? Então, tá aí alguns exemplos de frasezinhas. Tá, pessoal? Lembrando que vocês podem perceber aí um certo padrão, que é a frequência, tá? Então, normalmente, por quê? Porque o nosso presente simples, a gente fala do presente, mas a gente normalmente também fala de rotinas, de coisas que a gente faz com frequência, tá? Vamos lá, pessoal, para mais alguns exemplos, tá? Com o he, she, it. Professor, por que he, she, it? Porque eles são os que mudam. Todos os outros a gente usa o auxiliar do do. Então, só para eles que é o does. Mas professor, eu lembro que o senhor falou que utilizava o S, mas eu não estou vendo o S nos verbos, no go, no study, no have. O que aconteceu? Porque na frase interrogativa a gente não coloca o S. Por quê? Porque o S ele já está compreendido no auxiliar. Do contrário, ele seria do. Mas para
he, she, it é does. Então, o S já está no does, tá? Então, does Luca play soccer every day? Does David go to the college every morning? Does Gabriela read a lot? Does Rafa study at Sarasota Middle? Does this car take gas or power? Do you know? Does this computer have Microsoft Office? Então, a gente viu aqui que o Luca, a Gabriela e o Car, eles substituíram o nosso he, she, it, tá? This car works very well. These books, tá? Então, o que é isso, professor? Então, quando a gente fala de um carro, a gente fala este carro. Quando a gente fala de mais, these cars. Então, this car é singular. These books, tá? These books é plural. Então, a gente não coloca o S, não confundam, tá? Porque aqui é plural, é como se fosse they, tá? Então, these books talk to me. These books provide very interesting information. These books bring George Washington life. Michael and I. Michael é she, I sou eu. Se a gente juntar os dois, forma o nós, tá? Então, Michael and I é como se fosse nós. Então, a gente não coloca o S no verbo. Então, fica Michael and I play volleyball together. Luca and Gabriela. So, Luca é he, Gabriela é she. Mas os dois juntos é como se fosse they, eles. They eat pasta at lunch. I go there. It goes there. I do my homework. She does her homework. Tá? Verbos terminados em O, a gente acrescenta o ES. Por isso que quando a gente fala lá no os auxiliares na forma interrogativa, que usa o do e o does, a gente usa o does para he, she, it, porque ele é um verbo terminado em O, então a gente acrescenta o S. Então, o do, que foi conjugado e virou does, na verdade. Por isso que o outro verbo principal, não tem o S, tá bom? Question words, o que são as question words? Question words, elas trazem uma especificidade, tá? Elas querem explorar um pouco mais. Então, do you work every day? Você trabalha todo dia? É uma pergunta um pouco mais genérica. Why do you work every day? Eu quero saber o porquê você trabalha todos os dias. Ou do you work? Você trabalha? When do you work? Tá vendo? Quando você trabalha? Ou where do you work? Where does she work? Why does she work every day? Tá? Então, essas palavras que a gente chama de question words, elas trazem um significado maior. Elas trazem uma pergunta mais específica. Então, how é como, why, porque, where é onde, when é quando, which é qual, how often, com que frequência, how many and how much, quanto, tá? Então vamos lá, short answers, tá? Ah, você trabalha todo dia? Sim, eu trabalho todo dia. A gente não fala assim no dia a dia, né? Você trabalha todo dia? Sim, eu trabalho. Isso é uma short answer. E da mesma forma que tem no português, tem no inglês. Então, do you work every day? Então, para responder essa pergunta, você vai falar yes ou o no e depois o pronome pessoal junto do auxiliar. Você não vai falar yes, I work. Não.
Não, você vai falar yes, I do. Você vai usar quem foi utilizado para fazer a pergunta. Então, por exemplo, does. Yes, she does. Tá? A forma negativa vai ser o do not, que contraído se torna o don't. Tá? Ou o does not, que contraído se torna o doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, I do. No, I don't. Então, se alguém perguntar, do you work every day? Se você trabalhar, você vai falar, yes, I do. Do you study every day? Yes, I do. Do you sleep every day? Yes, I do. Do you argue every day? Você briga todo dia? No, I don't. Does she go to college every day? I don't know. No, she doesn't. Tá bom? Então, e aí a gente acabou de entrar, né, nas formas negativas. Então, como é que fica a forma negativa? Lembra que a gente tem a nossa estruturazinha aqui, afirmativa? Essa aqui é de cima a nossa estrutura afirmativa, que é o sujeito, o verbo e o restante da frase. Para fazer a forma negativa, a gente basta utilizar o nosso auxiliar, que é o do ou does, a gente já sabe quando usar. O does para he, she, it, ponto, o resto é do. E acrescentar o not. Então, do not, does not. E de forma contraída, que é a forma que vocês vão ouvir mais usualmente no dia a dia, tá? É o don't ou doesn't, tá? Às vezes a gente usa o do not ou does not quando a gente também quer enfatizar. Do you know the answer? I do not know the answer. I do not know. Tá? Então, essas frases, assim, elas dão uma ênfase maior, tá? Quando a gente fala separado, quando a gente não contrai. Então, esses são alguns casos que a gente vai ouvir no dia a dia, tá? Mas, de forma geral, normalmente o pessoal vai usar don't e doesn't, tá? I don't work every day. Outra particularidade, tá vendo o verbozinho? He doesn't travel, tá? On May 7th. Tá vendo aqui que o doesn't you travel? Tá vendo que não tem o S aqui? Porque a gente já tá usando o auxiliar com o S aqui. Então o verbo também não tem S. Então, recordando, basicamente, a gente vai colocar o S quando utilizar o presente simples, quando somente na afirmativa para he, she, it. De resto, a gente não coloca. Ah, os outros pronomes não tem S depois do verbo. Ah, na frase interrogativa não tem S em nenhum dos casos. Na frase negativa também não tem. Tá vendo a simplicidade que é o inglês, pessoal? Então vamos lá para a sua nossa homework, tá? Eu quero aí que vocês coloquem aí, tá? Coloca lá embaixo, participa, utiliza, usa o que você aprendeu. Conhecimento não utilizado é conhecimento esquecido, pessoal. Somente a prática leva à perfeição. Tudo na vida é prática. A gente só fica bom em algo praticando, tá? Então vamos lá, coloca aí embaixo nos comentários 2 frases, tá? Faz uma frase negativa, uma interrogativa, ou 2 de cada mesmo, e afirmativa, negativa e interrogativa. E utiliza o quê? Coisas relacionadas ao seu cotidiano, tá? Ah, mas por quê? Pô, eu quero falar lá do outro lado do mundo. Fala também. Pessoal, mas lembrando que quando você utiliza, quando você pratica com algo que está à sua volta, que está próximo de você, a probabilidade de você lembrar é muito maior, porque você está vendo aquilo com frequência. Então, utilize o conhecimento com as coisas à sua volta inicialmente, depois a gente expande ele. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. See you next class. I hope you guys have enjoyed it.
Bye bye. Have a good night.